Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 16 de novembro de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 8 do nosso trimestre, cujo tema será Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento. O texto que serve como base para o nosso estudo é João capítulo 5, verso 36, que diz assim: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Quando olhamos para aquilo que já estudamos no Evangelho de João durante esse trimestre, algumas perguntas surgem na nossa mente. Como é que as pessoas que acompanharam o ministério de Jesus, que tiveram a oportunidade de visualizar sinais, como João mesmo vai mencionar, ele não chama milagres, viram coisas tão extraordinárias, ainda assim acabaram se tornando tão relutantes em aceitar Jesus como Messias? Como entender esse aspecto? Bom, muito provavelmente, quando olhamos para a história dessas pessoas, nós percebemos que o conhecimento deles a respeito das profecias relacionadas a Cristo Jesus no Antigo Testamento, talvez, ou numa primeira opção, não fossem tão precisas, ou seja, talvez eles não tivessem todo o conhecimento como nós temos hoje em dia, ou numa segunda possibilidade, que acredito que a maior parte das pessoas que tiveram dificuldade de crer em Jesus se encontra nela, é que as pessoas, apesar de ter um conhecimento a respeito das profecias do Antigo Testamento, relacionados ao Messias, bem como a obra de Jesus, acabaram por não dedicar tempo suficiente para estudar, analisar e, ao mesmo tempo, compreender o que Deus queria dizer, mas olharam para as profecias, interpretando-as de acordo com aquilo que era a forma como eles gostariam que essas profecias se cumprissem. Ou seja, o filtro que eles utilizaram para olhar para as profecias foi o filtro do seu próprio gosto pessoal. Aquilo que eles esperavam que o Messias fizesse, e não necessariamente aquilo que Deus sonhava em fazer através do Messias. É interessante que quando nós vamos olhar aqui para o Novo Testamento, nós percebemos que algumas declarações são feitas. No próprio Evangelho de João, no capítulo 1, verso 10, o texto vai dizer: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E não o conheceu por quê? Eles estabeleceram aquilo que seria aceitável na chegada do Messias. O que é que seria aceitável para eles? Alguém que viria com poder, autoridade, alguém que se colocaria no lugar de Davi, alguém que sentaria sobre o trono, que expulsaria os romanos dali do próprio país, alguém que traria glória nacional para Israel. Agora, alguém que nasceu de forma tão humilde, numa manjedoura lá em Belém da Judéia, alguém que foi criado em Nazaré, uma cidade com uma moral tão baixa, alguém que não tinha onde reclinar a cabeça, que chegou até mesmo a dizer a um dos seus seguidores: as aves do céu têm seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem sequer aonde reclinar a cabeça. Ele não era um indivíduo que tinha uma aparência que chamava a atenção das pessoas, ele era um indivíduo comum, no meio de pessoas comuns. É lógico que quando você olha para as profecias, você percebe que tudo isso estava lá. Mas o filtro usado pelas pessoas para tentar entender o que Deus estava dizendo é que fez com que boa parte deles não tivessem a possibilidade de reconhecer Jesus quando ele finalmente chegou. Quando nós olhamos aqui para as pessoas da época de João, não é que elas fossem más em si mesmas, mas elas queriam tanto que Jesus viesse dentro daquilo que era o quadro que eles tinham pintado, que um Jesus que veio de forma diferente, eles não estavam dispostos a reconhecê-lo ou a aceitá-lo. Você percebe muitas pessoas mencionando, os próprios líderes religiosos, quando Jesus vai curar aquele cego no pátio do templo, ele vai dizer: você acredita que ele é o Messias? O cego vai olhar para eles, agora o cego recém-curado, e vai dizer:
Olha, o que ele é ou deixa de ser, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu posso ver. E eles começam a questionar, vai dizer, você pode pesquisar as escrituras, da Galileia nunca veio nenhum profeta, muito menos o Messias. Eles olhavam agora com preconceito para Jesus, porque eles queriam alguém que viesse dentro daquilo que eram as suas expectativas, que cumprisse as suas expectativas, e não necessariamente alguém que viria para resolver o problema do pecado junto da humanidade. Nessa semana, nós vamos estudar a respeito de outras maneiras pelas quais o João retrata Jesus como Messias. E examinaremos também por que algumas pessoas ainda continuaram a rejeitá-lo, apesar de todas as razões poderosas que o confirmavam como Messias. Nós vamos, entre outras coisas, analisar o que é que o Antigo Testamento falava a respeito de Jesus, as profecias messiânicas, e ao mesmo tempo aquilo que acabou sendo ignorado pela maior parte das pessoas do tempo de Jesus, que fizeram com que ele não fosse aceito pela maior parte das pessoas daquele tempo. Vai valer a pena o nosso estudo essa semana. Continua com a gente. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos que o Senhor nos ama. Ajuda-nos a podermos hoje reconhecer os sinais que antecedem o retorno de Jesus. Não permita que olhemos para as profecias na mesma perspectiva que as pessoas do tempo da primeira vinda de Jesus olharam para aquelas que prefiguravam a vinda de Cristo. Ajuda-nos a estarmos prontos quando ele chegar. Essa semana, por favor, nos dê condições de uma mente aberta para podermos reconhecer, Pai, no tempo em que vivemos, os dias que antecedem o retorno de Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?